A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 25. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Então, não importa se tu é um cristão perseguido pelo Império Romano ou se tu vive num país que tem liberdade religiosa. Tu vai ter que lutar contra a tua própria carne, contra a tua própria natureza humana. Tu vai ter que abandonar a maldade. É uma escolha tua. Eu não vou ser má. O engano, que aí a gente pode também substituir por mentira. A hipocrisia. No capítulo de ontem ele falou do amor não fingido. Pessoas que têm uma vida dupla. Os sepulcros caiados. A inveja. Tu olhar para o teu irmão e tu invejar aquilo que Deus deu para o teu irmão. Aquilo que tu não recebeu, mas ele recebeu. E aí tu inveja. E a maledicência seria o quê? Falar mal, fofoca, a linguagem chula, vulgar, indecente. Maledicência envolve muitas coisas. Então, independente do contexto desses cristãos ou das nossas vidas, nós precisamos abandonar toda sorte de maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Porque nós temos que entender que esses cristãos gentios viviam assim, falando o que queriam, se queixando, murmurando, falando palavrão, exaltando outros deuses, né, com letras minúsculas, outros ídolos, outras divindades, mentindo, dissimulando, defraudando, enganando, agindo com maldade, tendo inveja, enfim. Eles conhecem Jesus, se convertem e precisam ser regenerados, precisam nascer de novo, precisam se santificar. Porque sim, o judeu ele tinha todo um temor, né? Toda uma tradição, toda uma instrução, toda uma forma piedosa de ser por causa do exercício da religião judaica. Mas o cristão gentil não, ele chega cru. Ele chega falando palavrão, ele chega mentindo, ele chega humano, despreparado, como a gente viu no outro capítulo, vivendo uma vida inútil, sem sentido, vivendo na ignorância, sem saber que o Deus que ele serve é santo e ele tem que se parecer com esse Deus, ele tem que ser igualmente santo. 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Nós já temos vídeos sobre a carta de Pedro. Então, pensa numa criança recém-nascida. Se ela ficar com fome, ela vai pôr a boca no trombone, ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai ficar descontrolada até que ela receba o leite. Nós devemos desejar ardentemente crescer, se desenvolver, se aperfeiçoar. E para isso a gente tem que se alimentar. E aqui Pedro está dizendo que nós temos que desejar o genuíno leite espiritual. Nós precisamos nos alimentar. E onde é que tu te alimenta? Na palavra.
E não pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, não, é todos os dias. Tu precisa crescer. E nós vimos em Paulo desenvolver a salvação com temor e tremor. Tu é salvo, mas tu vai ter que crescer. Tu vai ter que desenvolver, aperfeiçoar essa salvação com frutos dignos de arrependimento. Então, quando tu te arrepende da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, da maledicência, tu tá desenvolvendo a tua salvação. Tu tá crescendo para a tua salvação. Tu tá desenvolvendo, aperfeiçoando, melhorando. E aí tem esse versículo que eu amo. Se é que você já tem experiência de que o Senhor é bondoso. Tu é salvo. Tu conheceu o amor, a bondade, a misericórdia, a graça de Deus. Então cresça no conhecimento desse Deus. Tenha tempo com esse Deus. Tenha intimidade com esse Deus. Ora, adora, louva esse Deus. Que tu vai crescer em santidade. Lembra que um dos objetivos dessa carta de Pedro aos irmãos perseguidos era a santidade, a obediência, o amor fraternal, a perseverança na fé, a esperança da vida eterna, da ressurreição. Tu está diante de uma perseguição, tu está correndo risco de vida. Tu precisa de fé em Deus, de esperança, para que tu persevere. Porque tu já sabe que tu não quer voltar para aquela vida que tu vivia, aquela vida inútil. Tu já experimentou a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. 4. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos fazer isso que está escrito aqui. Nós temos que oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. De que forma eu ofereço sacrifício agradável a Deus? Superando, vencendo as minhas paixões carnais, as tentações, as fraquezas, as vulnerabilidades do meu caráter, do meu temperamento, da minha personalidade, dos meus pensamentos, das minhas vontades. É abrir mão diariamente de quem eu sou. Isso é um sacrifício agradável a Deus. É eu deixar de ser quem eu sou para aprender a ser quem Deus quer que eu seja. Nascer de novo. Viver uma nova vida em Cristo. E aí ele faz uma comparação tão linda, porque Jesus é a pedra viva, a pedra que foi rejeitada. Mas nós, olha só, mas nós somos pedras que vivem. E essas pedras vivas edificam uma casa espiritual, que é um sacerdócio santo. Então, se tu é um sacerdote santo, se tu é um sacerdócio santo, tu vai viver em santidade, tu vai viver em santificação, tu vai abandonar a velha natureza, tu vai te revestir de uma nova vida, de novos hábitos, de um novo linguajar, de novos pensamentos, de atitudes, ações, comportamentos totalmente diferentes dos que tu praticava antes de tu te converter. Agora não convém mais certas coisas. Tu precisa viver de acordo com a nova vida que tu recebeu por meio de Jesus Cristo.
6. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, a pedra, que é o Senhor Jesus, a rocha eterna, é a nossa salvação. Nós estamos firmados sobre essa rocha. Essa rocha é mais alta que nós, é mais forte que nós. E nós encontramos nela segurança, refúgio, proteção, salvação. Mas, para aqueles que rejeitam essa pedra, ela se torna uma pedra de tropeço, uma pedra de ofensa. Por quê? Porque para nós é vida, para eles é morte. Lembra do bom perfume de Cristo? Para nós é vida, exala vida. Para quem rejeita ou para quem não conhece, é morte, é cheiro de morte. Então, nós temos Cristo e somos salvos por Cristo. Ele é a nossa salvação. Para aquele que não conhece a Jesus ou que rejeita Jesus, isso significa a morte eterna, a perdição eterna. Para nós, é uma expectativa de ressurreição, de recompensa, de prêmio, de salvação, de vida. Para quem se perde, é castigo, é juízo. E quem tropeça nessa pedra, nessa palavra, em Cristo, é desobediente, é rebelde, está morto e perdido. 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui tem um ponto muito importante para nós. Nós somos salvos, perdoados, sim, glória a Deus. Mas para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não se trata de uma salvação egoísta, individual, exclusiva, particular, íntima, secreta, não. Nós somos luz e a luz tem que brilhar. Nós somos sal e o sal tem que salgar, tem que dar sabor, tem que dar sabor. Nós temos que fazer diferença nesse mundo. Então nós somos uma geração eleita, nós somos um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, quer dizer, íntimo de Deus, amigo de Deus, que pertence a Deus. Para quê? Para falar do amor de Deus, para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas saiam da morte para a vida, para que elas saiam das trevas para a luz maravilhosa, eterna, perfeita, que é o Senhor Jesus. 10. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, o que nós temos? Nós temos a presença de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos propriedade de Deus, ovelhas do rebanho, cheios do Espírito Santo, lavados, purificados, perdoados no sangue do Cordeiro. Para quê? Para fazer diferença.
fazer diferença na tua casa, na tua família, onde quer que tu ande. Ser bênção, ser luz. Ser pequenos cristos, cristãos, seguidores de Jesus. O que Jesus fez quando estava aqui na terra? Ele fez o bem, ele curou, ele libertou, ele expulsou demônios, ele fez o que tinha que ser feito. Assim somos nós. Nós devemos fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito, Cândida? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Tu pode orar, tu pode abençoar, tu pode interceder, tu pode falar. Jesus te ama, Deus te abençoe, teus pecados estão perdoados, tu pode te arrepender, tu pode receber Jesus no teu coração, tem uma nova vida para ti. Jesus morreu por ti, tu não precisa carregar correntes, viver uma vida inútil, infeliz, desgraçada, quer dizer, desprovida da graça de Deus, da piedade, da bondade, da misericórdia. Nós podemos falar do amor de Deus. Nós podemos ser luz do mundo e sal da terra. Nós podemos fazer a diferença, porque nós somos povo de Deus, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Tu entende? Esse é o teu status. É isso que tu é. Tu é povo de Deus. Tu estás no mundo, mas tu não é do mundo. Tu foi comprado, não por prata e nem por ouro, mas pelo sangue de Jesus. Para quê? Para falar do amor de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa notícia. Tem um Salvador para ti. E Ele te ama. Ele morreu por ti. Ele morreu a tua morte para que tu tivesse a vida dele. Enfim, falar do amor de Deus, falar do amor de Jesus é o que convém a nós. É o que nós devemos fazer. Nós devemos fazer a diferença. 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então aqui tem muita coisa importante. Vamos em primeiro lugar. Amados, peço a vocês. Então pensa que o apóstolo Pedro, ele está pedindo, como peregrinos e forasteiros que são. Nós já vimos esse conceito no primeiro capítulo, de que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos aqui de passagem. O tempo cronológico que nós vamos viver, 50, 60, 70, 80 anos, é um tempo mínimo, vamos dizer assim, limitado, reduzido, diante da eternidade que temos em Cristo, com Deus. Então, a partir do momento que eu me conscientizo, que eu entendo, que eu aceito, que eu reconheço, que eu me identifico como forasteiro e peregrino, eu entendo que esse mundo não tem nada para mim. E aí o que eu tenho que fazer? Olha a palavra, o verbo que Pedro usa. Nós devemos nos abster das paixões carnais. Nós precisamos ter uma conduta exemplar. Nós temos que dar exemplo. Nós temos que ter uma vida de santidade. E como que tu faz isso?
Aparentemente, de uma forma exterior, não. É interior. Começa no meu íntimo, no meu particular. É eu orando, é eu lendo a Bíblia, é eu praticando, exercitando o amor, é eu perdoando, é eu suportando, dizendo não para o mal, para as tentações e, acima de tudo, renunciando, resistindo à minha própria carne. Porque ele fala claramente, as paixões carnais. O que é isso? É o que vem da minha natureza. São as tentações, são as inclinações da carne. E ele fala uma conduta exemplar no meio dos gentios, quer dizer, tu tem que dar bom testemunho, tu tem que ter uma boa reputação, tu tem que dar bom exemplo, tu tem que ter uma conduta ilibada, correta, digna, fidedigna daqueles que professam a fé em Cristo. Fazer o bem, louvar, adorar a Deus com a tua vida, não apenas com os teus lábios. Amar. A gente viu, a maior marca do cristão é amar. E tu não vai amar os de fora, tu vai amar primeiro e especialmente os de dentro, da tua casa, da tua família. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E olha que interessante, ó, essas paixões carnais fazem guerra contra a alma. Paulo disse: corpo, alma e espírito irrepreensíveis até a vinda, até a volta do Senhor Jesus. Então sim, tu tem que guardar a tua alma, proteger a tua alma, porque essas paixões carnais destroem, abalam, prejudicam a nossa alma. A gente viu em Provérbios, o muito falar acrescenta sofrimento à alma. Esses pecados que começamos a estudar, fala claramente. Tudo isso vem da alma. A inveja, a hipocrisia, o engano, a mentira, a maledicência. Então, nós devemos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem, significa nós seremos acusados, de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Lembra que o contexto aqui é perseguição, hein? Eles estão fora, eles estão na diáspora, na dispersão, fugindo da perseguição romana. 13. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Aí tu pensa assim, ai que lindo falar isso, quando tu está sendo perseguido. Esse é o verdadeiro evangelho. É tu ser sujeito a uma instituição humana. Quem estava perseguindo? César? Roma? Nero? Quer seja as autoridades, como rei, como soberano, como toda instituição humana. É muita fé. Tu tem que ter fé em Deus, acreditar que Deus não dormiu, não cochilou, não piscou, não viajou, não se distraiu. Aquela autoridade, sim, é ministro de Deus, é instituída por Deus. E nós não devemos agir como malfeitores, nós devemos fazer o bem. E aqui ele diz, as autoridades, elas castigam os malfeitores. Elas têm este poder de trazer ordem, né, às cidades, às pessoas. Mas, muitas vezes elas perseguem os cristãos, né? Que é o caso aqui. 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem você silencie a ignorância dos insensatos.
Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Deem um bom testemunho. Aconteça o que acontecer. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Vocês estão sendo chamados a darem bons exemplos, mesmo diante da perseguição. 18. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Por quê? Porque nós somos cristãos e nós seguimos o exemplo de Cristo, que não ia contra as autoridades. Ele suportou toda a tristeza e toda a injustiça, porque ele tinha uma consciência pura diante de Deus. E ele tinha fé, confiança, esperança em Deus. Ele entregou a sua vida para Deus, para nos salvar. Então, é como honrar pai e mãe. Não disse ao pai e à mãe que são bons. Aqui está dizendo que nós devemos temer as autoridades. Com todo o temor. Sejam obedientes. Se tu for empregado, então, obedece teu patrão. 20. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Suportar com paciência a injustiça só pelo Espírito de Deus. E isso agrada a Deus. Isso redunda em honra, glória, louvor e adoração a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Olha que lindo. Se nós somos cristãos, nós devemos seguir os passos do Cristo. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Pedro está dizendo o seguinte: obedeçam, suportem com paciência a provação, não como malfeitores, mas como aqueles que fazem o bem. Temos vídeo no canal sobre isso. O sofrimento é inerente à vida, mas que nós cristãos venhamos a sofrer de uma forma que glorifique a Deus e não que envergonhe. Nós não vamos pagar o mal com mal, mas pagar o mal com bem. Nós seguimos os passos de Jesus. O que nós aprendemos hoje com este capítulo 2 de Pedro? De que nós não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. E se somos povo de Deus, nós devemos obedecer a Deus. Pedro nos exorta para que nós venhamos a nos abster das paixões carnais, mantendo um exemplar procedimento entre os gentios, entre as pessoas, dando bom exemplo, tendo uma conduta exemplar. Devemos tratar todos com honra, amar os irmãos, temer a Deus e honrar o rei, ou no caso, as autoridades. Se quando nós praticamos o bem, nós somos afligidos, nós devemos suportar com paciência, porque isso
é agradável a Deus, porque para isso mesmo nós fomos chamados.